Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Que a paz de Jesus envolva os nossos corações. E que a espiritualidade amiga que nos orienta, que nos assiste neste momento, em especial os mentores espirituais da Casa Espírita ou do Núcleo Espírita Irmã Clara de Assis, lá do Sambaqui, onde nós somos convidados por intermédio da nossa irmã Alaide, nossa colega, para conversarmos nesta noite, virtualmente, sobre a doutrina espírita. E que possamos, nesta noite, todos nós, encarnados e desencarnados, possamos, ao final desta nossa conversa, possamos sair muito mais fortalecidos do que quando aqui iniciamos o nosso trabalho. E o tema proposto para a noite de hoje está contido no Livro dos Espíritos, na parte 2ª, no capítulo 9, que trata da intervenção dos espíritos no mundo material, no mundo corporal. Na verdade, é um capítulo um tanto extenso, mas nós vamos nos ater à intervenção ou à influência oculta dos espíritos em nossos atos e pensamentos. Porque dentro desse capítulo aqui, também a gente vê a intervenção dos espíritos nos fenômenos da natureza, mas nós não vamos adentrar neste ponto. Vamos adentrar mais especificamente no ponto da influência dos espíritos nos nossos pensamentos e nos nossos atos. Então, a doutrina espírita, ela nos esclarece que a todo instante estamos em companhia de uma inumerável legião de seres invisíveis, recebendo desses seres boas e má influências, a depender da faixa de sintonia em que nos encontramos. Então, o mundo espiritual, às vezes a gente imagina como sendo algo muito distante de nós, mas ele não é distante de nós. O mundo espiritual é logo ali, ou seja, está do nosso lado. Porque os espíritos que convivem conosco, mesmo que a gente não os perceba, eles vivem no mundo espiritual. E nós vivemos no mundo material, no mundo corporal. Então, o mundo espiritual e o mundo, na verdade, é uma extensão do mundo físico, do mundo material, e que não está distante de nós encarnados. Somos rodeados pelo mundo espiritual e interagimos diretamente com ele. Muito embora não percebamos a presença dos desencarnados junto de nós, mas eles nos percebem, nos acompanham em muitas ocasiões e nos influenciam nos atos da nossa vida sem que nos demos conta. Bom, a gente sempre, desde que quando nascemos, nós sempre fomos informados que nós temos o nosso anjo guardião, o nosso anjo de guarda. O que é o nosso anjo de guarda? O nosso anjo guardião é um espírito desencarnado. É ele que nos acompanha desde o mundo espiritual, desde quando nós vivíamos na erraticidade, ou seja, desde quando nós vivíamos no mundo espiritual, esperando o momento de reencarnarmos. Então ele vem nos acompanhando de lá e continua nos acompanhando aqui agora, no mundo material. Mas nós também sofremos as influências de outros espíritos que não sejam do nosso anjo de guarda, que não sejam somente dos espíritos bons, mas também
daqueles espíritos que vibram baixo, ou seja, espíritos que muitas vezes nós chamamos de espíritos infelizes. Então, a forma, se nós vamos estar em companhia dos bons espíritos ou dos maus espíritos, vamos dizer assim, vai depender da faixa de sintonia em que nós nos mantemos, ou seja, vai depender da faixa dos nossos pensamentos. Então, muitos desses espíritos infelizes, que estão sempre à procura de pessoas ou de encarnados que encontram-se em vigilância nos seus pensamentos, e para que de alguma forma eles possam servir de instrumento de seus desejos. Nós, agora no mês de fevereiro, início de fevereiro, foi essa semana, vivemos o carnaval. Muito embora um carnaval restrito, ou quase nem teve o carnaval em função da pandemia, mas no período de carnaval, a influência dos espíritos, elas são muito grandes. Por quê? Porque as pessoas envolvidas no carnaval, não somente no carnaval, mas eventos que envolvem um grande aglomerado de pessoas, como por exemplo, nós temos em Blumenau a Oktoberfest, nós temos os eventos esportivos, né, em campos de futebol, em Olimpíadas, nós temos as baladas, né, que existem na noite, né, nos clubes. Então, nesses ambientes onde se concentra um grande número de pessoas, normalmente é onde se concentram muitos espíritos que vibram em baixa vibração, vamos dizer assim. E, evidentemente, as pessoas que estão envolvidas nesses ambientes, principalmente falando mais especificamente no carnaval, as pessoas se soltam, elas abrem as suas guardas, é muita bebida, muitas pessoas extravasam na sua alegria e vão se tornando invigilantes, vão se tornando presas fáceis para aqueles espíritos que querem trabalhar no mal. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, lá na questão 459, ele pergunta aos espíritos o seguinte: influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? E os espíritos respondem o seguinte: muito mais que imaginais, influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, bem, Kardec pergunta se os espíritos influenciam nos nossos pensamentos. E eles dizem que sim. Eles influenciam de tal forma que, normalmente, são eles que nos dirigem nos nossos atos, nos nossos pensamentos. E os espíritos ainda nos dizem que eles podem ver tudo o que fazemos, pois que constantemente nos rodeiam. Isso aí está lá na pergunta 456. E que conhece os nossos mais secretos pensamentos e que muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríamos de ocultar de nós mesmos. Então veja, né? A gente vê como é importante a forma como nós pensamos. É importante a gente ter em mente, a gente ficar atento de que nós não estamos sozinhos. A começar pela companhia do nosso anjo de guarda. O que pensaria o nosso anjo de guarda se nós estivéssemos às escondidas fazendo algo não muito bom? Agora, os espíritos que comprazem o mal, eles se sentiriam muito bem, vendo a gente às escondidas fazendo algo de ruim, e eles acabam nos estimulando a continuar
nesses nossos atos. Então, a partir dessas respostas que os espíritos desencarnados deram a Kardec, nós percebemos que temos que vigiar os nossos atos e pensamentos para não sermos vítimas de espíritos que ainda se comprazem com o mal. Então, vejamos, na nossa vida material, no nosso dia a dia, a gente quando está vibrando mal, ou seja, quando começa a pensar coisas ruins, parece que tudo dá errado. Parece que a gente começa a encontrar pessoas que também estão na mesma vibração, ou qualquer coisa nos irrita. Ou seja, nós passamos e de repente passamos até a influenciar as próprias pessoas com esses nossos pensamentos. Então imagine os espíritos, né, desencarnados, a facilidade que eles têm de penetrar os nossos pensamentos, de nos induzir ao mal, porque nós somos totalmente invigilantes, nós abrimos a nossa guarda para que eles possam atuar. Né? Eu sei, a gente sabe que tem pessoas que não acreditam nisso, que acham que são donos dos seus próprios pensamentos. Claro, somos donos dos nossos pensamentos, mas também podemos ser influenciados. Da mesma forma como também nós podemos influenciar. Então, apesar de procurarmos trilhar o caminho do bem, mas ainda carregamos dentro de nós muitas mazelas, muitas imperfeições, vivemos em processo de resgate de vidas passadas. E um momento de invigilância pode causar sérios problemas se este for o instante em que nossos desafetos esperam para conseguir a sintonia de que necessitam para levar adiante seus planos de vingança. Então, como nós dissemos ali no início, falando da questão do carnaval, muitos espíritos eles podem nem ter nenhuma relação conosco para nos influenciar num período de festa de carnaval. Eles apenas vão encontrar naquele momento uma condição de pensamento ou de vibração que nós estamos dando para ele atuar. Mas isso não quer dizer que ele tem uma relação de desafeto conosco. Agora, existem situações em que nós temos desafetos da vida espiritual. E às vezes esses espíritos que são nossos desafetos, né, ou que nos consideram desafetos deles, eles esperam exatamente o nosso momento de invigilância para que eles possam agir. Então é muito importante o nosso pensamento vibrando alto, vibrando no bem, porque quando nós sentimos ódio, quando nós sentimos rancor, quando nós sentimos raiva, quando nós sentimos inveja, ciúme, tudo isso são oportunidades que os espíritos têm para agir nos nossos pensamentos. Então, momentos de invigilância existem muitos e temos em incontáveis ocasiões, como por exemplo a revolta, o ódio, ideias negativas de qualquer espécie, a depressão, tristeza, desânimo, pessimismo, medo, ciúme, avareza, egoísmo, ociosidade, irritação, impaciência, calúnia, desregramentos sexuais, vícios como o fumo, o álcool, as drogas. Tudo isso são momentos de invigilância que nós mantemos e que damos margem para os espíritos influenciarem em nossos pensamentos e nos nossos atos. Então, a invigilância, ela é a porta de entrada que facilita aos espíritos interferirem em nossos pensamentos. Então, cuja facilidade, ou seja, essa invigilância, é a união degradante entre mentes desequilibradas, ou seja, a mente tanto do encarnado como dos desencarnados. Então, convém lembrar que um minuto, um instante
de medo, de revolta, de impaciência, não significa necessariamente que a pessoa esteja sendo obsediada, porque quando um espírito ele atua constantemente em nossos pensamentos, interferindo constantemente na nossa vida, isso já começa a se caracterizar uma obsessão, que é uma ação persistente que um espírito tem sobre um outro espírito, tanto encarnado como desencarnado, porque a obsessão ela se dá de várias formas. Mas como nós estamos falando aqui da influência dos espíritos desencarnados sobre os encarnados, então quer dizer que nem sempre quando nós estamos com medo ou que nós estamos irritados, quer dizer que nós estamos sofrendo uma obsessão. Não, isso aí não. Isso aí são momentos que nós enfrentamos na nossa vida. Agora, se nós começarmos a persistir nessa irritação, nessa impaciência, nesse medo, aí nós começamos a dar margem para que os espíritos que se comprazem no mal, que queiram nos atacar, a gente dá margem para que eles possam nos atingir. Então, desde que esses estados de vigilância passem a ser constantes, ou seja, repetindo-se e tornando-se uma atitude habitual, obviamente que estará configurada para um processo obsessivo. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a questão dos nossos pensamentos e dos nossos atos da vida no dia a dia. Como Jesus falou, estais de sobreaviso, orai e vigiai, porque não sabeis quanto será o tempo. Ou seja, nós temos que nos manter sempre em constante equilíbrio, em constante momento de vigilância e orar. Porque a gente não sabe qual é o momento, né, qual é o momento da nossa vida que a gente pode ser surpreendido por esses ataques, vamos dizer assim, desses espíritos que vivem, que se comprazem no mal. Então, orar e vigiar é uma recomendação de Jesus para que a gente não seja presa fácil dos espíritos. E como nós falamos que quando essa persistência dos espíritos em nossos pensamentos e atos, isso se considera, né, se concretiza numa obsessão. Porém, a obsessão ela pode ser temporária, desde que a gente pode até passar por um período grande de obsessão. Mas ela também ela é temporária, desde que a gente busque um tratamento para isso. E um tratamento que pode começar por nós mesmos. Pode começar por nós mesmos, mudando os nossos atos, mudando as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Porque nós não vivemos sozinhos no universo. Nós vivemos constantemente, como dissemos, rodeados por outros espíritos, por espíritos invisíveis, né? Na verdade, quando se fala em espírito, se fala nos espíritos desencarnados. Quando se fala no espírito encarnado, a gente fala que é alma, né? Então, para diferenciar um do outro, alma é o espírito encarnado e o espírito propriamente dito é o desencarnado. Então, nós vivemos em constante companhia, em constante companhia com os espíritos desencarnados. E se estamos na companhia de bons espíritos ou de maus espíritos, tudo vai depender da maneira como nós estamos agindo na nossa vida. Se nós estamos agindo no bem, na prática da caridade, com certeza quem nos acompanha são espíritos bons, são espíritos que se comprazem no bem. Porque espíritos maus, espíritos levianos, eles não se interessam pela prática do bem. Então, eles não vão nos acompanhar se a gente for fazer a caridade, se a gente estiver trabalhando no bem.
E da mesma forma acontece quando nós não estamos trabalhando no bem. Que aí sim, quem vai nos acompanhar são os espíritos que se comprazem com o mal. Mas isso não quer dizer que Deus não esteja presente em qualquer momento da nossa vida. Deus está presente nos presídios, onde lá, nos presídios, existem muitas pessoas que cometeram seus erros, estão pagando aqui na matéria pelos seus erros, com a sua liberdade controlada ou interrompida, vamos dizer assim, que estão lá no cárcere. Mas não quer dizer que Deus não esteja presente lá e que também não existam lá espíritos bons a auxiliar aquelas criaturas. E nós, normalmente, que vivemos aqui fora, com a nossa liberdade, nós partimos para o julgamento. Separamos aquelas criaturas como muitas vezes não a reconhecemos como filhos de Deus. Mas são filhos de Deus tanto como nós somos. Infelizmente, eles agiram no erro, cometeram enganos, enfim. Talvez muitas vezes deixaram-se levar por influências espirituais, através do seu proceder, através da maneira como pensavam, como agiam. Então, Deus está presente em tudo, não importa onde. Então, a doutrina espírita, ela revivendo os ensinamentos do Cristo, tem contribuído fundamentalmente para despertar o homem para a verdade. O Espiritismo veio ensinar a libertação do pensamento. Uma vez obsediado, deve o homem promover a sua própria cura através da reforma íntima, tal como esclarece a doutrina espírita, a transformação do espírito, né? Então o homem tem de buscar a sua autodesobsessão. Então ele tem que buscar, ele tem que lutar para dominar as suas más tendências e inclinações, para não sofrer justamente as influências dos espíritos maus. Nós temos aqui uma pergunta no Livro dos Espíritos. Na 467, pergunta Kardec aos espíritos: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo para o mal? Então, pode o homem eximir-se, ou seja, libertar-se das influências dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? E os espíritos... Desculpa, caiu meu celular, mas já voltamos em pé. E os espíritos respondem: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Então, se existem espíritos querendo arrastar para o caminho do mal, só vão conseguir se nós permitirmos através dos nossos atos, dos nossos pensamentos. Então, nós muitas vezes, tem muitas pessoas que passam por processos obsessivos e que botam simplesmente a culpa nos espíritos. Porque esse espírito me obsedia, esse espírito me persegue, isso aqui. Mas persegue por quê? Porque a criatura age da forma como aqueles espíritos se comprazem. E eles encontram nesses pensamentos, nesses atos, um porto seguro para agir. Agora, se essa criatura passar a mudar os seus pensamentos, passar a mudar as suas atitudes,
Ou seja, deixar de fofocar, deixar de falar mal das pessoas, deixar de beber, deixar de fumar, deixar de praticar o sexo desregrado. Então, se a pessoa passar a mudar esses comportamentos, com certeza aquele espírito vai se sentir um peixe fora d'água. Ele não vai encontrar prazer nas coisas boas que a criatura está começando a fazer. Porque isso não faz parte da vida dele, daquele espírito. O que faz parte da vida daquele espírito é viver no mal. Então, quando nós falamos que estamos sendo obsediados, tá? Que o espírito está me incomodando, diz, mas é por nossa culpa. É por nossa culpa. Nós temos que mudar os nossos pensamentos. É claro que se nós deixarmos isso acontecer sempre vai se tornar uma obsessão tão forte que nós vamos ter que procurar ajuda. Que às vezes, pela nossa própria vontade de querer mudar, às vezes a gente ainda não consiga. Porque o processo de ligação entre o espírito desencarnado conosco está tão forte, o elo está tão fechado, que nós sozinhos não conseguimos. Aí é onde nós temos que buscar. Nós temos que buscar socorro. Uma casa espírita, onde lá seremos melhor orientados, onde os espíritos vão ter condições de serem até recebidos em trabalhos mediúnicos para serem orientados, para serem esclarecidos. Então, mas tudo depende da nossa decisão, inclusive da decisão de nós irmos a uma casa espírita para poder buscar esse socorro, para poder buscar essa orientação. E na pergunta 472, nós temos ainda aqui a pergunta 472 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte: os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos, ou eles podem também criá-las? Ou seja, os espíritos, se nós estamos vivendo em circunstâncias difíceis, se os espíritos se aproveitam dessas circunstâncias para nos atingir, para nos levar ao mal, ou eles podem criar situações para nos levar ao mal. E os espíritos dizem que é das duas formas. Tá? Então a resposta deles é o seguinte: aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, impelindo-vos malgrado vosso para aquilo que cobiçais. Ou seja, eles se aproveitam das circunstâncias, ou seja, se aproveitam da nossa fragilidade, talvez de um problema de doença que nós temos, ou eles se aproveitam, por exemplo, perdemos um ente querido, aí sentimos tristeza, ficamos tristes, sentimos saudades, e eles podem se aproveitar dessas circunstâncias se nós mantivermos essa tristeza, essa saudade constantemente, ao ponto dessa tristeza guiar a nossa vida. E aí, se eles encontram essas circunstâncias de tristeza, eles vão agir. Mas também eles podem criar circunstâncias para que a gente possa agir no mal. Como, por exemplo, eles podem nos orientar, vamos supor, a andar pelo local e encontrar uma quantia de dinheiro, como eles explicam aqui, aqui no Livro dos Espíritos, é um exemplo que eles dão. Eles nos orientam, que eles sabem que tem uma quantia em dinheiro, os espíritos sabem que existe uma quantia de dinheiro em determinado lugar. Mas ele, para nos testar ou para nos levar ao mal, o que ele faz? Ele nos induz a andar por aquele caminho para nós vermos aquele dinheiro que não é nosso. Muitas vezes a gente encontra aquele dinheiro num determinado lugar, por exemplo, dentro de uma sala. Está ali, ninguém está vendo, mas tem um dinheiro ali dando sopa. Aí o que ele faz? Ele nos induz a entrar dentro daquela sala e nós vamos encontrar aquele dinheiro. Vai nos induzir o quê?
pode nos induzir a pegar aquele dinheiro, ou seja, nos induzindo ao mal, pegando algo que não é nosso. Então eles se aproveitam das circunstâncias, mas eles também podem criar as situações. Então, concluindo aqui a nossa explanação da noite, a nossa conversa, nós dizemos o seguinte, que todos os recursos espíritas são canalizados em auxílio dos obsediados, ou seja, em auxílio daqueles que estão sofrendo influências negativas. Mas é evidente que unicamente alcançarão resultados positivos os que derem de si mesmo a sua cota de colaboração, aliás, imprescindível, e quando se valerem de todas as instruções apresentadas, pois que nada lhe adiantará conhecer a medicação se não a utilizam para si e da melhor forma possível. Ou seja, existem os recursos espíritas para que a gente possa para que se possa neutralizar uma influenciação negativa, uma obsessão, seja através de palestras, seja através de água fluidificada, seja através do próprio tratamento obsessivo. Mas, se nós recebemos essas instruções, se nós recebemos essas orientações, e nós não mudamos o nosso comportamento, é muito difícil que vai surtir efeito esse tratamento que está sendo feito para essa criatura que está buscando se libertar dessa obsessão. É o mesmo que o médico receita um remédio para curar um mal físico que nós temos e nós não tomamos o remédio da maneira adequada ou simplesmente nem tomamos o remédio. Como que nós vamos querer nos curar? Então, tudo parte da iniciativa daquele que quer buscar a cura, para aquele que quer se libertar das influenciações. Então, educar o pensamento e vigiar a ação constitui-se em tarefas indispensáveis para quem deseja maior independência de atitude na vida, sem que se transforme em brinquedo de entidades espirituais levianas e irresponsáveis. Então, nós temos que vigiar os nossos pensamentos, os nossos atos, para que a gente não sirva de joguete, de brinquedo desses espíritos. Que Jesus possa iluminar os nossos pensamentos e que possamos, através desses nossos pensamentos, trazer para junto de nós, atrair para junto de nós bons espíritos. Espíritos que queiram realmente a nossa felicidade, que queiram o nosso progresso. E em fazendo isso, e nós nos melhorando, nós também começamos a auxiliar aqueles que tentam nos levar para o caminho do mal. Porque eles começam também a perceber a nossa mudança. E às vezes o que eles precisam também é uma oportunidade. Muito embora eles também tenham que tomar essa iniciativa de querer mudar. Porque, no fundo, esses espíritos que tentam nos arrastar para o mal são espíritos infelizes. São espíritos que talvez erraram, talvez não, com certeza erraram, mas que não desejariam estar nessa situação. Mas nós podemos auxiliá-los através dos nossos atos e dos nossos pensamentos. Que a paz de Jesus, como falamos, envolva os nossos pensamentos, envolva os pensamentos dos nossos familiares, dos nossos entes queridos, e envolva os pensamentos de todos aqueles que nos acompanham espiritualmente. Muito obrigado, agradeço a todos, aqueles que estão nos acompanhando, e mais uma vez agradeço a nossa amiga Alaide pelo convite. Boa noite a todos.